E aí, pessoal do canal Educamática. Aqui quem vos fala mais uma vez é o professor Rogério Balbino. Hoje vou fazer um vídeo aqui a pedido de um inscrito do canal sobre o Jeep Compass e o Nissan Kicks, né? Fazendo aí alguns comparativos e dando a minha opinião de dono, já que eu possuí tanto o Nissan Kicks manual, possuí o Jeep Compass na sua versão Flex Longitude e atualmente, como você já sabe, acompanha o canal, estou novamente com o Nissan Kicks 2021, agora na versão SV com câmbio automático CVT, beleza? Então vamos para o vídeo. Vamos lá, pessoal. Eu vou dar minha opinião, né, e vou fazer alguns comparativos em relação a esses dois carros. Lembrando, desde o início, que são veículos com propostas um pouco diferentes, né? Por mais que os dois sejam SUV, né, eles têm esse lado familiar, carro mais espaçoso, porta-malas maior, né, já comparado aí, puxando uma comparação com um carro sedã, que é um carro para família, que tem um porta-malas um pouco maior. O Compass, em relação ao Nissan Kicks, ele tem uma classificação um pouco maior, um pouco superior, certo? O Kicks, ele tá ali na mesma faixa do Jeep Renegade. Então, entre comparativos, o Nissan Kicks, ele entra ali naquele nível do Jeep Renegade. O Compass, ele tem uma classificação um pouco maior. Deixando isso bem claro, certo? Vou agora falar um pouco sobre os dois veículos. Começar pelo Compass, que era o carro anterior que eu tinha e que eu vendi e peguei novamente o Nissan Kicks. Não vou falar muito sobre o manual que eu tive antes do Compass, o Kicks manual, porque por ser um carro com câmbio manual, ele já fica um pouco abaixo dessa comparação. Então vou falar do Jeep Compass e agora do Nissan Kicks SV automático. Tranquilo? Então vamos lá. O Jeep Compass é um carro extremamente bom. Ele é um carro que tem um porte maior do que o Nissan Kicks. Ele é mais alto, ele é mais largo. Embora que o porta-malas do Kicks ele ainda é maior do que o do Compass. O Compass, se eu não me engano, o porta-malas eram 410 litros. O Nissan Kicks são 432. Então ele tem uma litragem um pouquinho maior. Mas vamos lá. O Compass ele é mais alto, ele é mais largo, certo? O aro da roda era aro 18. O Nissan Kicks que eu tenho agora é aro 17. Por todos esses motivos, o Compass ele tem uma montada maior. Você sente aquele ar superior quando você está na estrada em relação ao Nissan Kicks, certo? Isso é indiscutível. Questão de conforto. O Compass também é um carro muito confortável. A suspensão dele é ótima, certo? Por ser um carro grande, mesmo assim ele tem uma suspensão muito boa, que absorve bastante os impactos, principalmente de terrenos irregulares, né? Quando você pega aí estrada de terra, quando você pega paralelepípedo, enfim, ele absorve bastante, dando um conforto para quem está dentro do veículo, certo? O Kicks, ele também é bastante confortável, certo? Quem acompanha aí o canal, ó, eu consegui pegar ele já com banco em couro, certo? Dessa cor mais clara, né? Esse caramelo, esse bege, como vocês queiram chamar, para trazer esse ar um pouco mais requintado para o veículo. Mas o Compass, ele leva vantagem em conforto em relação ao Nissan Kicks. Então já temos dois pontos aí. O Compass ele tem um porte maior, certo? Do que o Kicks. É um pouco mais confortável do que o Nissan Kicks, até a posição de dirigir é um pouco mais alta, ele traz essa percepção. Porém, o Kicks não fica muito distante dessa realidade. Não quer dizer que o Kicks é um carro duro ou que não seja confortável, não. Ele também é bastante confortável. E estamos falando aí de veículos que têm de 30 a 40 mil reais de diferença no preço. Como eu disse, o Compass ele tem uma classificação um pouco maior
Em consequência disso, ele também é mais caro, uns 30, 40 mil, dependendo da versão que você for comprar. No caso da minha Longitude Flex, que era a intermediária da classificação Flex, né, que a gente tem a versão Sport, que é a de entrada, a Longitude, que era a que eu tinha, que já é bem mais completa, e aí tem a Limited, né, que já é igual a diesel, perdendo apenas a questão do motor. O diesel com motor diesel, obviamente, e a Flex com motor Flex. Mas, tirando isso, os acessórios, toda a tecnologia embarcada, o 4x4, tudo tem na Limited também, certo? Então, tem essa diferença de preço. O Kicks não fica tão distante em relação a esse preço que você teria que pagar de diferença, certo? Porta-malas do Kicks um pouco maior do que a do Compass. A litragem é pouca, né, a diferença. O Compass ele tem um porta-malas que dá para você utilizar bem e que não vai deixar muito a desejar, beleza? Outro ponto positivo do Compass em relação ao Kicks é a tecnologia embarcada no carro, no veículo. O Compass ele tem bastante coisa a mais do que o Kicks, né? Ele já vem com freio de mão eletrônico. O Kicks ele vai ter o freio de mão ainda daquele que puxa, né, daquele manual. Ele tem a questão de comando de voz. Você tem algumas funções do veículo que você consegue ativar através da sua voz. Então ele tem algumas coisinhas, alguns mimos aí tecnológicos que vão um pouquinho além do que o Nissan Kicks oferece. O computador de bordo também é mais completo. Você já tem bastante coisa que você pode verificar, que você pode alterar, que você pode configurar no veículo. A tela da multimídia é um pouco maior também. A do Compass ele tem 9 polegadas, a do Kicks já cai aqui para 8. Mas isso é uma coisa que não faz assim tanta diferença, mas eu preciso ressaltar essa questão também, certo? Tem saída de ar-condicionado para quem vai atrás, o Kicks já não tem. O ar-condicionado digital no Jeep Compass, o Kicks é aquele ar-condicionado manual, né? Aquele convencional, só na versão, quer dizer, teria o acessório se você quisesse adicionar na versão SV, mas ele já vem de série na versão SL, que é aquela top do Nissan Kicks, que já traz essa configuração um pouco mais completa para se comparar aí com o Compass, né? Como eu estou falando de duas versões intermediárias, o Compass Longitude e o Kicks SV, então o Kicks nisso perde um pouco também, na questão de tecnologia. Porém, lembrando que essa tecnologia do Jeep Compass acaba trazendo alguns probleminhas também, né? Não aconteceu comigo, mas participando do clube aí do Jeep Compass, vários relatos de problemas de pane tecnológica, né, de panes elétricas que deram no Compass, que é aquela história. Quanto mais tecnologias, quanto mais sensores, quanto mais coisas você tem, acaba tendo mais possibilidades de problemas. Então nisso o Kicks ele perde um pouco na questão tecnológica, mas em compensação é um carro de não dar praticamente dor de cabeça para quem o possui, beleza? Eu acredito que esses são os pontos assim principais. Vamos falar agora de consumo. O consumo do Jeep Compass, eu conseguia fazer na estrada, isso marcado, tanto no computador de bordo como na bomba. Eu conseguia fazer em média na estrada com gasolina, ligado, 12 quilômetros. Era a média, isso andando na maciota. 12 quilômetros com litro de gasolina. Quando partia aí para o etanol, era questão de 8 a 9 quilômetros nas mesmas condições. Quando a gente vem aqui para o Kicks, a gente consegue números bem superiores em relação ao Compass. A gente já consegue aqui no Kicks, na gasolina, na estrada, tranquilamente conseguir fazer seus 15, 16 quilômetros com 1 litro de gasolina. No etanol, eu consigo aí uma média de 10,5 a 11, isso andando a 100 km por hora, ar ligado, o carro com 2 ou 3 pessoas, né, sem tanto peso, sem estar lotado, mas andando naquela manha de 100, 110, 90 quilômetros, a gente consegue esses números, que era o que eu fazia no Compass, nessas mesmas condições. Tranquilo?
Então no etanol, no Kicks, de 10 aí 10,5, estourando 11 na estrada, com gasolina de 15 a 16 tranquilo. Se for andar, né, com a intenção realmente de economizar combustível, dá para conseguir um pouco mais no Nissan Kicks. No Compass eu não conseguia mais do que isso. O máximo que eu atingi em viagens mais longas, andando nessas condições, foi 12,5 km por litro de gasolina, certo? Então, fica aí essa minha opinião. O Jeep Compass, ele também tem um probleminha que eu vi vários relatos também, e aí não somente o Compass, mas o Renegade e também a Fiat Toro apresentam um problema no trocador de calor. O Jeep Compass, assim como o Renegade e a Toro, né, que usam uma plataforma semelhante, o câmbio é o mesmo, de 6 marchas. Lembrando também que o câmbio do Compass é um câmbio automático, né, desses convencionais. No caso do Nissan Kicks, é um câmbio CVT, que ele dá tanto um conforto, né, uma qualidade de conforto um pouco melhor na troca de marcha, já que ele não tem marchas, ele simula marcha, né? O câmbio CVT ele tem uma proposta diferente. Então ele acaba apresentando problemas, que é uma corrosão, um vazamento que causa, no caso do Compass, né? E desses outros veículos que eu falei, que ele fura esse trocador de calor e faz com que uma das duas opções, ou até as duas, aconteçam. Que é água, né? Que passa para dentro do motor, misturando no óleo do motor, e aí causa problema. Ou o óleo do motor que acaba passando, né, para o sistema de arrefecimento do carro. Isso é um problema grave. Se você pesquisar aí, você vai ver vários relatos sobre isso aí na internet, no YouTube e tudo mais. E no trocador de calor da caixa de marcha, né, da transmissão, acontece a mesma situação. Ou a água do arrefecimento entrando para dentro da caixa de marcha, e aí isso causa um prejuízo enorme, podendo até ter que trocar toda a transmissão, né, do veículo, e isso é coisa caríssima. Se não chegar a trocar tudo, mas você tem que fazer reparos, estamos falando aí reparos que chegam a 8, 10, 12, 15 mil reais. Só para você ter ideia da situação. De água entrar dentro da transmissão, ou o óleo da transmissão vazar também para o sistema de arrefecimento. Isso é um problema crônico que tem nesses 3 veículos que eu falei, que usam motores, né, semelhantes ou iguais, como é o caso da Toro e do Renegade, que compartilha aí o mesmo motor e câmbio, ou no caso do Compass, que compartilha o mesmo câmbio do Renegade e da Fiat Toro, que é o câmbio de 6 marchas, né? Lembrando que na versão diesel, ele tem um câmbio de 9 marchas, que aí já é um câmbio diferente, beleza? Mas tem esse probleminha também. No caso do Nissan Kicks, o tempo que eu tô com esse e o tempo que eu passei com o outro, zero dor de cabeça, zero problemas, certo? É um carro extremamente, que já tem um motor confiável, um motor conhecido, de manutenção barata, bem tranquilo. Peças de reposição também não são tão caras, você encontra a maioria delas no mercado paralelo, sem precisar gastar tanto na concessionária, né? Como a gente sabe que é muito caro, já é uma coisa mais complicada. Então, resumindo, minha opinião é essa. Por que eu optei por estar com o Nissan Kicks hoje? Por ser um carro um pouco mais barato, que tem uma montada muito boa, tem um conforto bom, um consumo excelente para o SUV, é o melhor da categoria, ou um dos melhores hoje, né? Porque tem alguns que surgiram já aí com motor turbo, que aí tem uma qualidade um pouco melhor, mas eu consigo ter bastante semelhança e proximidade ao Jeep Compass, sendo que eu estou com um carro mais econômico, mais barato, de manutenção mais barata, zero dor de cabeça. Então, a minha opinião justamente é essa. Em relação aos dois, claro, o Compass, repito, tem uma montada maior, tem uma classificação maior, porém, o Nissan Kicks, na questão custo-benefício, ele sai na vantagem, e a minha opinião é essa, por isso que hoje eu estou com o Nissan Kicks. Beleza? Então, espero ter esclarecido aí as dúvidas que alguém tiver. O comparativo tenha sido suficiente. Caso não,
coloca nos comentários aí o que foi que faltou, o que gostaria, e eu faço um outro vídeo dando esses detalhes para vocês, beleza? Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Já sabe, se não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, o comentário, e eu te espero para o próximo vídeo. Valeu!